olá minha amiga, olá meu amigo. É um prazer encontrá-lo por aqui. Nesse encontro que a gente vai abordar o tema das provas em espécie. Na nossa última aula que eu disponibilizei, nós conversamos sobre a teoria geral da prova. Nessa aula eu vou fazer alguns comentários a respeito das diversas modalidades de prova. Eu vou fazer alguns comentários gerais sobre cada uma das modalidades de prova e logo mais, no nosso encontro ao vivo, eu vou realçar alguns aspectos dessa nossa conversa e vou abordar alguns outros aspectos novos também. Mas aqui a gente vai dar uma visão geral, então, do tema provas em espécie. O que é isso? Quando a gente fala em provas em espécie, a gente está pensando no depoimento pessoal, na confissão, na prova documental, na prova testemunhal e na prova pericial. Eu vou fazer alguns comentários bem atuais, pensando então nos aspectos mais relevantes e atuais do nosso atual CPC, o CPC de 2015. Eu vou procurar chamar atenção para alguns aspectos mais relevantes de cada uma dessas modalidades de prova, tá certo? Começando então pelo depoimento pessoal. O depoimento pessoal, o que é? Então vamos começar pelo básico. O que é o depoimento pessoal? O depoimento pessoal é aquela modalidade de prova em que a própria parte, uma ou ambas as partes, são convocadas para comparecerem, preferencialmente, à audiência de instrução e julgamento, para prestarem esclarecimento a respeito de fatos do processo. Então, nessa chamada prova, que é denominada depoimento pessoal, uma das partes ou ambas são convocadas a comparecerem preferencialmente à própria audiência de instrução e julgamento para prestarem esclarecimentos a respeito de fatos relacionados à causa. Quando se fala no depoimento pessoal, é muito importante ter a seguinte premissa em mente. Depoimento pessoal é uma prova que se produz no interesse e a requerimento da parte contrária. Depoimento pessoal é uma prova que se produz no interesse da parte contrária. A parte contrária, com o depoimento pessoal da outra, vai tentar o quê? Obter a confissão de fatos pelo depoente. Por que isso? Vejam, como a parte ela é interessada, lógico, ela é a parte, como ela é interessada, o que ela diz em favor dela não tem um peso muito grande. Porque é lógico que a própria parte vai tentar, ao máximo possível, realçar tudo que lhe é benéfico e tentar, na medida do possível, esconder aquilo que lhe é prejudicial. Isso é próprio da parte que quer ganhar o processo. Então, aquilo que a parte, em depoimento pessoal, o que ela diz a favor dela, tem um peso pequeno. Mas aquilo que ela diz contra ela, aí sim tem um peso muito grande. Então é por isso que se diz que o depoimento pessoal é uma prova requerida e realizada no interesse da parte contrária. O próprio advogado da parte não pode requerer o depoimento pessoal dela. Se eu sou autor, evidentemente, se eu sou advogado do autor, evidentemente eu não posso requerer o depoimento pessoal do autor. Eu vou requerer o depoimento da parte contrária. Se eu sou advogado do réu, eu não posso requerer o depoimento pessoal do réu. Vou requerer o depoimento do autor. Por quê? Repito, lembre dessa premissa. É uma prova que se produz a requerimento e no interesse da parte contrária. Qual é o grande objetivo do depoimento pessoal? Obter a confissão de fatos pelo depoente. Obter a confissão de fatos pelo depoente. Quem requer, então, o depoimento pessoal? Ou o advogado da parte contrária, nunca o advogado da própria parte, e também o juiz de ofício pode determinar a realização do depoimento pessoal. O próprio juiz de ofício, na aula anterior, quando nós falamos sobre a teoria geral da prova, nós vimos que o artigo 370 do CPC, ele permite que o juiz de ofício determine a produção de provas. O juiz ele tem poder instrutório, de acordo com o nosso atual código, e dentre o seu poder instrutório está o poder de determinar a produção de provas, ainda que de ofício. Então, o juiz pode determinar, sim, de ofício,
a oitiva de ambas as partes ou de uma das partes. Isso pode ser feito em qualquer momento do processo ou na própria audiência de instrução e julgamento, quando aí sim estará ocorrendo propriamente o chamado depoimento pessoal. Mas eu quis fazer essa observação. Eu disse para você, o juiz pode requerer determinar de ofício o depoimento da parte em qualquer momento do processo. Isso que eu estou dizendo está expresso no Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso 8º. Artigo 139, inciso 8º do CPC diz o seguinte: o juiz decidirá o processo conforme as disposições deste Código, e incumbindo-lhe 8. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Então, o juiz pode, em qualquer momento do processo, convocar a parte para que ela preste esclarecimento a respeito de fatos do processo. Agora, na própria audiência de instrução e julgamento, que ocorre lá na fase instrutória do processo, aí sim que se faz efetivamente, que se colhe o depoimento pessoal. Depoimento pessoal, que pode ser deferido pelo juiz a pedido da parte contrária, ou depoimento pessoal na própria audiência de instrução e julgamento, determinada de ofício pelo juiz. O artigo especificamente que fala do depoimento pessoal em audiência e o seu requerimento é o artigo 385 do CPC. Artigo 385 do CPC, veja o que diz o caput do 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte. Foi o que eu expliquei há pouco. Por quê? Porque é uma prova que se produz no interesse da parte contrária. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento. E veja o complemento desse artigo. Sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Então, tanto a parte contrária quanto o juiz pode determinar, pode a parte requerer o depoimento pessoal e o juiz determinar de ofício esse depoimento. Sempre uma parte requerendo o da outra parte. Agora vejam, preferencialmente, o depoimento pessoal deve se realizar durante a própria audiência de instrução e julgamento. Mas existem algumas hipóteses em que isso não é possível. Quando a parte reside em outra comarca, eu não posso obrigá-la a vir à comarca do feito para prestar depoimento. Então, quando uma parte tem domicílio em outra comarca, eu não posso obrigá-la a vir à comarca do feito para participar da audiência de instrução e julgamento e nela prestar o seu depoimento pessoal. Quando a parte que vai ser ouvida em depoimento, ela tem domicílio em outra comarca, como que ela é ouvida tradicionalmente? É expedida uma carta precatória pelo juízo da causa, que é chamado juízo deprecante, que é então, esse juízo deprecante expede uma carta precatória ao juízo da comarca em que o depoente tem o seu domicílio. O juízo dessa outra comarca é chamado de juízo deprecado, e aí será produzido o depoimento pessoal por precatório. O juízo deprecado é que irá colher esse depoimento pessoal. Mas veja, esse ponto aqui é importante. Quando uma prova oral é colhida à distância, dessa forma, em que um outro juiz colhe o depoimento pessoal e registra esse depoimento pessoal da forma tradicional, o que é o registro da forma tradicional? O juízo deprecado ouve o depoente, lavra um termo em que vai constar as perguntas que foram feitas e o que o depoente respondeu, e esse juízo deprecado devolve a carta precatória cumprida ao juízo deprecante, que é o juízo da causa, o juiz que vai julgar. Ora, quando a prova oral é colhida dessa forma, à distância, é natural que ela perca um pouco do seu peso, da sua relevância, do seu valor. Por quê? Uma coisa é o juiz da causa, estar ouvindo o depoente na sua frente, fazendo as perguntas para esse depoente, vendo como ele se comporta,
se ele parece estar seguro, tranquilo, ou se ele está nervoso, ou se ele está fugindo de algum tema. Então, se o depoente está na frente do juiz da causa, o juiz da causa pode perceber isso tudo. Agora, quando a carta precatória é colhida, ou perdão, quando o depoimento pessoal é colhido por carta precatória, dessa forma à distância, o juiz da causa vai receber apenas um papel descrevendo as perguntas e as respostas, perguntas e respostas. É lógico que isso empobrece a prova. Eu estou dizendo isso que para solucionar esse tipo de situação e dar mais peso a essa prova oral colhida à distância, o nosso código prevê nessas hipóteses em que o depoente tem domicílio em outra comarca, prevê a possibilidade do depoimento pessoal ser colhido por videoconferência. Então, imaginem, a gente está aqui na comarca realizando audiência de instrução e julgamento. Ao mesmo tempo, o depoente está em outra comarca, participando dessa audiência de instrução e julgamento pelo sistema de videoconferência. Não é a mesma coisa dele estar presente na própria sala da audiência, onde ocorre ali, onde o caso será julgado. Não é a mesma coisa que ele está ali na frente de todo mundo. Mas, pelo menos se utilizando desse sistema de videoconferência, o depoente estará telepresente. Ou seja, a gente vai poder interagir, vai poder assisti-lo numa tela, ver como ele se comporta e etc. É a forma que o legislador encontrou no nosso atual CPC para garantir mais peso, mais valor a essa prova. Ainda que colhida à distância, faculta-se o uso do sistema de videoconferência para que ela seja colhida durante a própria audiência de instrução e julgamento e com isso se conseguir uma interação maior, ou pelo menos alguma interação. Isso vale não só para o depoimento pessoal, que é o tema que a gente está abordando nesse começo de conversa, mas essa mesma lógica e essa mesma regra se aplica também à prova testemunhal. A prova testemunhal colhida à distância também pode ser colhida pelo sistema de videoconferência. Tá bom? Agora, um outro ponto também importante. Isso mudou de um código para o outro. O nosso código atual já não é tão novo assim, mas vale a pena insistir. O nosso atual código prevê que as perguntas serão feitas pelo advogado da parte contrária diretamente ao depoente. Então, quem faz perguntas ao depoente? O juiz e o advogado da parte contrária. Ah, o advogado do próprio depoente não faz perguntas? Não, porque o depoimento pessoal é uma prova que se produz a requerimento e no interesse da parte contrária. Então, o próprio advogado do depoente não faz perguntas. Quem faz perguntas são juiz e advogado da parte contrária. E aqui eu queria chamar a atenção para esse ponto que eu rapidamente mencionei. De acordo com o Código de Processo Civil antigo, o advogado tinha que fazer as perguntas ao juiz e o juiz repetia as perguntas ao depoente. É assim ainda? Não. Na vigência do Código Antigo, essa regra tinha a seguinte justificativa. Se entendia que a pergunta deveria ser feita através do juiz, para o juiz exercer o controle, para o juiz realizar um filtro. Vejam, mas não é necessário que a pergunta seja feita através do juiz para que o juiz exerça esse controle. O juiz, ele não vai sair da sala de audiência, ele não pode ficar desligado. O juiz, mesmo que o advogado esteja fazendo perguntas diretamente ao depoente ou à testemunha, o juiz vai estar ali, vai estar atento, agindo, intervindo quando for o caso. Se eu, como advogado, faço à parte contrária, depoente, uma pergunta que o juiz entende que eu não poderia ter feito, aí o juiz intervém. Doutor, essa pergunta não. Doutor, reformule, por favor. Então, para o juiz exercer o controle, eu não preciso fazer a pergunta através dele. Eu posso fazer a pergunta direto. E hoje isso é assim. Tanto na oitiva da testemunha quanto no depoimento pessoal. Eu, advogado, faço as perguntas diretamente ao depoente ou à testemunha. Se o juiz entender que deve intervir, o juiz intervém. Tá bom? Um outro ponto importante também. Quando se requer o depoimento pessoal da parte e o juiz defere, essa parte precisa ser pessoalmente intimada para comparecer à audiência em que será ouvida. Então, quando se defere o depoimento pessoal da parte, ela terá que ser
pessoalmente intimada, não basta publicar em nome do advogado. O depoente tem que ser pessoalmente intimado de que ele será ouvido naquela audiência e deverá constar da intimação a advertência de que a sua ausência ou a recusa em responder às questões caracterizará confissão dos fatos que lhe forem perguntados. Então, se o depoente não comparece, ou comparecendo, ele se recusa a responder às perguntas, isso gera pena de confissão. Mas, repito, para que incida a pena de confissão, ele tem que ser pessoalmente intimado a comparecer e deve constar da intimação esse alerta, que a ausência ou a recusa de resposta gerará a pena de confissão. Eram esses breves comentários de início que eu gostaria de fazer a respeito do depoimento pessoal. Eu quero agora muito rapidamente falar da confissão, para em seguida a gente entrar na prova documental, que demanda um pouco mais de cuidado, nos toma um pouco mais de tempo. Mas só para não deixar em branco, só para não pular um dos meios de prova, um deles é justamente a confissão. A confissão vem previsto no artigo 389 e seguintes do CPC. A confissão vem prevista no artigo 389 e seguintes do CPC. O que é a confissão? Confissão é aquele meio de prova através do qual... Deu uma paradinha aqui, desculpa. Então, a confissão é aquele meio, é um ato voluntário em que a própria parte admite como verdadeiro um fato que lhe é prejudicial e que foi alegado pelo adversário. Então, confissão é um ato voluntário pelo qual a parte admite como verdadeiro um fato que lhe é prejudicial e que foi alegado pelo seu adversário. A confissão de fatos, que é a admissão de um fato como verdadeiro, pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. O réu também pode confessar fatos. O autor pode confessar fatos. Então, confissão pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. Nada mais é do que um ato voluntário de se admitir como verdadeiro um fato que foi apresentado pela outra parte e que lhe é contrário. Quando ocorre a confissão de um fato, em princípio, não se exige outras provas a respeito desse fato. Quando um fato é confessado, em princípio, não há necessidade de se produzir novas provas a respeito desse fato. Por quê? Lembram que a gente viu na aula anterior? Quais são os fatos que são sujeitos à prova? Os fatos sujeitos à prova são os fatos relevantes, pertinentes e controvertidos. Ora, se um fato é confessado por uma parte, ele se torna um fato incontroverso. E o fato incontroverso não depende de prova. Então, em princípio, ocorrendo a confissão de um fato, não há a necessidade de se produzir mais provas. Essa confissão, que pode ser espontânea, voluntária, não só aquela do depoimento pessoal. Aquela confissão do depoimento pessoal é tirada, é arrancada pela parte contrária. Mas, independentemente disso, como um ato voluntário, em qualquer momento, uma das partes pode vir e confessar um fato, reconhecer a veracidade desse fato alegado pela parte contrária. Essa confissão pode ser feita pessoalmente pela parte, ou pode ser feita através do seu advogado. A confissão pode ser feita através do advogado, mas lembre disso, desde que o advogado tenha poderes especiais para confessar. Para que o advogado possa confessar pela parte que ele representa, ele deve ter poderes especiais para isso. Isso tem que constar da procuração. Aquela procuração com cláusula adjudícia geral não é suficiente para permitir que o advogado confesse em nome do seu cliente. Tem que constar expressamente, como a gente costuma ver nas procurações dos diversos escritórios. Nomeie e constitui os advogados tais para representá-lo nos autos tais, com poderes inclusive para reconhecer a procedência do pedido, confessar, firmar acordos e compromissos, transigir, etc, etc. Confessar é um dos
poderes especiais que precisa constar expressamente da procuração para que o advogado possa confessar em nome do seu constituinte. A respeito da confissão, eu só queria lembrá-los do que se trata e fazer esses breves comentários, porque agora eu quero conversar com mais calma com você sobre a prova documental. Prova documental é a prova através da apresentação de documentos. Quando se fala em documentos, a gente naturalmente pensa num documento escrito. Mas o documento escrito é uma espécie de documento. Por exemplo, uma fita gravada de áudio ou de vídeo não é escrita, mas é uma prova documental. Então, o documento escrito é uma das modalidades de prova documental. Mas fita gravada, filme, etc., fotografia, também são provas documentais. Então vejam, a prova documental, ela tem uma característica muito importante que as difere das outras modalidades de prova. Eu estou me referindo ao momento de produção da prova documental. Como assim? As provas normalmente são produzidas em que fase do processo? Fase instrutória. Só para você lembrar rapidamente, o processo de conhecimento, ele tem 4 fases, já falamos sobre isso. Ele tem 4 fases. Fase postulatória, onde é apresentada a petição inicial, a contestação, e entre uma e outra realiza-se a audiência inicial de conciliação ou mediação. Depois se passa à fase ordinatória do processo, que é a segunda fase, que é uma fase de organização, em que o juiz vai avaliar o que ocorreu até então e, com base nisso, ele decide o que vai ser feito em seguida, e ele faz ali o julgamento do processo no seu estado, na fase ordinatória. Ao final da fase ordinatória, o juiz ele profere a decisão de saneamento, se não for caso de extinção e nem de julgamento antecipado. O juiz profere a decisão de saneamento, onde ele defere as provas a serem produzidas, e aí sim se entra na terceira fase do processo, que é a fase instrutória. A fase instrutória é a fase de produção das diversas modalidades de prova em princípio. Em princípio, porque pode ter que se antecipar a produção de alguma prova, através do procedimento de produção antecipada de provas. Mas, em princípio, o momento para se produzir as diversas modalidades de prova é na fase instrutória do processo. Mas isso, e aí está a peculiaridade da prova documental, isso não se aplica à prova documental. A prova documental, diferente das outras, em regra, é produzida na fase postulatória do processo, que é a primeira fase do processo. A prova documental é uma prova produzida na fase postulatória do processo, primeira fase do processo. Por quê? Porque o artigo 434 diz que a petição inicial deve vir acompanhada com os documentos que o autor tiver para apresentar, e a contestação deve vir acompanhada com a prova documental de que disponha o réu e queira produzir. O autor, ele não pode guardar documentos para ir apresentando aos poucos no processo. E o mesmo vale para o réu. O réu, ele não pode guardar documentos para ir apresentando aos poucos. O autor deve trazer a sua prova documental com a petição inicial e o réu deve trazer a sua prova documental com a contestação. Inclusive, quando nós conversamos sobre petição inicial, nós vimos que nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, certo? A petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda. Vejam, é mais do que isso. O que são esses documentos indispensáveis à propositura da demanda? São documentos que, uma vez não apresentados, impedem a apreciação do mérito da pretensão do autor. Então, documentos indispensáveis são aqueles documentos que, uma vez não apresentados, impedem a própria apreciação do mérito da pretensão do autor. Se o autor distribui uma petição inicial, e se essa petição inicial vem desacompanhada de um documento indispensável, o juiz não manda citar o réu ainda.
O juiz intima o autor a providenciar esse documento, para só depois, se o autor providenciar, o juiz determinar a citação do réu. Aí, se o autor intimado não apresentar o documento indispensável, se ele não apresentar o documento indispensável, o juiz indefere a inicial, depois de ter dado a chance do autor apresentá-lo. Então, a inicial deve vir acompanhada com o documento indispensável à propositura da demanda. Mas não só isso. A inicial, além do documento indispensável à propositura da demanda, deve trazer toda a prova documental de que disponha o autor e seja útil, relevante, necessária para provar a veracidade dos fatos que alega. Por quê? Porque, como eu disse, o momento de se produzir prova documental pelo autor é na petição inicial. Assim como o momento para o réu apresentar prova documental é na contestação. Ah, mas não pode juntar depois? Vejam, muitas vezes os juízes não são tão rigorosos assim com essa regra. Mas, em princípio, o nosso código admite juntada posterior de documentos apenas em três hipóteses, perdão. O nosso código admite juntada posterior de documentos apenas em três hipóteses. Que hipóteses? Se for documento novo. 2. Documento para contrapor aquele apresentado pela parte contrária. 3. Documento para provar fato superveniente. Então, a rigor, nos termos do artigo 435 do CPC, só se admite juntada posterior de documento nesses três casos: documento novo, documento para contrapor aquele apresentado pela parte contrária, ou documento para provar fato superveniente. Em princípio, fora dessas hipóteses, não se deve admitir juntada de documento fora da inicial ou da contestação. Embora, repito, a gente vê às vezes na prática que alguns juízes não são rigorosos com essa regra. Mas se o juiz aplicar essa regra, ele pode indeferir juntada posterior de documento. Não estaria fazendo nada errado. Pelo contrário, certo até. Também é bom lembrar que, caso se admita a juntada posterior de documento, o juiz terá que garantir o contraditório. Ou seja, deverá garantir que a outra parte tem o prazo de 15 dias para se manifestar sobre o documento juntado. Até por isso, é ruim que se admita a juntada aos poucos de documento, o que a rigor não deve acontecer mesmo. Porque quando uma parte junta um documento, a outra parte tem que ser cientificada da juntada e terá pelo menos 15 dias, porque esse prazo pode ser ampliado, mas em princípio terá 15 dias úteis para se manifestar sobre esse documento. Então, se os documentos são juntados aos poucos, o processo vai brecando. Por isso que também não é conveniente que se aceite juntada de documentos aos poucos. Certo? Eu queria, para finalizar esse tema prova documental e a gente seguir adiante, só chamar atenção para uma curiosidade. Aqui é uma curiosidade mesmo. O Código de 73, que estava em vigor até 2016, o nosso código antigo de 73, ele vigorou até 2016, até março de 2016. Ele tinha um artigo que dizia o seguinte: quando uma parte juntar uma fotografia, ela deverá apresentar também o seu negativo. Muitos de vocês talvez nunca tenham visto isso. O negativo existia naquelas máquinas fotográficas de filme. Você girava o filme e aí quando você mandava revelar a foto, você recebia a fotografia revelada e aquela tirinha de negativos, que era marrom, você olhava contra a luz. O nosso código, que estava em vigor até 2016, dizia isso: se juntar a fotografia, tem que juntar o negativo. É lógico que muita gente já não cumpria essa regra, porque em 2016, 2015, 2014, 12, 11, 10, muito pouca gente usava a máquina com filme. Hoje, a gente como é que tira foto já faz um bom tempo? Por celular. E celular, obviamente, não tem negativo. Então, o legislador, claro, ele atualizou essa regra. O atual código, no artigo 422, evidentemente não fala mais em apresentação de negativo. O artigo 422, parágrafo 1º do Código em vigor, ele diz o seguinte, que aceita-se a apresentação de fotografia digital ou extraídas da internet, mas se for impugnada a autenticidade dessa fotografia,
Deverá ser apresentada a sua autenticação eletrônica ou realizada perícia. Então, muitas vezes, caso se discuta a autenticidade da fotografia, será realizada uma perícia para se apurar a autenticidade dela. E essa mesma lógica que vale para a fotografia vale para a mensagem eletrônica, para o e-mail. O e-mail serve como prova? Serve. Agora, se for impugnada a autenticidade, se eu apresento um e-mail, imprimo um e-mail, junto com a minha petição inicial para provar alguma comunicação, se o réu alega que esse e-mail nunca existiu, que é falso, etc., pode haver a necessidade de se produzir prova pericial para se apurar de fato se esse e-mail, se essa mensagem é autêntica ou não. Tá bom? Dito isso, eu quero conversar agora com vocês sobre alguns aspectos relevantes relacionados à prova testemunhal. Então nós falamos um pouco já sobre depoimento pessoal, bem pouquinho sobre confissão e um pouco sobre prova documental, e eu estou procurando dar uma abordagem atual desses temas. Agora a gente vai conversar sobre a prova testemunhal. O que é a prova testemunhal? É aquela modalidade de prova em que um terceiro, que não tenha interesse no resultado da demanda, mas tenha conhecimento de fatos relacionados à causa, esse terceiro é convocado a comparecer preferencialmente à audiência de instrução e julgamento para prestar esclarecimento a respeito desses fatos. Então isso é a prova testemunhal. Um terceiro, que não tem interesse no resultado da demanda e não é parte, ele é convocado a comparecer preferencialmente à audiência de instrução e julgamento para prestar esclarecimento a respeito desses fatos relacionados à causa. Quem pode depor? Quem pode ser testemunha? Todo mundo, desde que não seja incapaz, impedido ou suspeito. Então pode ser testemunha todo mundo, desde que não seja incapaz, impedido ou suspeito. A incapacidade pode se dar ou por algum problema mental, ou algum problema físico, ou em razão da pouca idade. Então a incapacidade pode se dar por força de um problema físico, mental, ou pela pouca idade da testemunha, o que a torna incapaz para funcionar como testemunha. Quando se fala da incapacidade física ou mental, é sempre bom chamar atenção para isso. Tem que ser uma incapacidade que impeça a parte de ter conhecimento de fatos e que a impeça de expor esses fatos, e entender e expor os fatos. Por exemplo, uma pessoa que não escuta, ela não vai ser testemunha para dizer o que ouviu, mas não tem nenhum problema dela ser testemunha para dizer o que viu. Então, o fato da pessoa ter algum tipo de deficiência, até por respeito ao estatuto da pessoa deficiente, só vai impedir que ela seja testemunha se essa deficiência impedir que ela apreenda o fato e consiga apresentá-lo. Se, embora ela tenha algum tipo de deficiência, ela consiga entender o fato, apreender o fato, ela pode ser testemunha sem problema nenhum. Certo? Então não pode ser testemunho incapaz. Quem mais? O impedido. O impedido não pode ser testemunha. Quem é um impedido? É aquele que tem algum vínculo de parentesco ou afinidade com uma das partes, então é impedido. Aquele que tenha um vínculo de parentesco ou de afinidade com uma das partes, ou que já tenha atuado no processo em nome de uma das partes. Então, vínculo de parentesco, cônjuge, ascendente, descendente, colateral até terceiro grau, não podem ser testemunhas. Então, cônjuge, ascendente, descendente, colateral até terceiro grau, não podem ser testemunhas, são impedidos. E também são impedidos aquele que intervém em nome de uma das partes. Tutor, representante legal da pessoa jurídica, advogado, esses não podem também ser testemunhas porque são impedidos. E a terceira categoria é a categoria dos suspeitos. Também não podem ser testemunhas os suspeitos. Suspeitos são aqueles que, por alguma razão, pelo menos naquele caso específico, não merecem credibilidade. Então, o suspeito é alguém que, por alguma razão, naquele caso específico, não merece credibilidade, não se pode garantir
a veracidade das informações que ele passar. Por quê? Casos de suspeição. O inimigo de uma das partes é suspeito. Por quê? Porque ele pode estar querendo prejudicar a parte. O amigo íntimo de uma parte é suspeito. Por quê? Porque ele pode estar querendo beneficiar a parte. Então, por ocorrer uma dessas situações de amizade, inimizade, interesse no litígio, a pessoa não pode ser testemunha porque é suspeita. Então, resumindo, pode ser testemunha qualquer um que não seja incapaz, impedido ou suspeito. Você encontra isso de forma mais detalhada, eu só quis passar uma visão dessas situações, mas você encontra mais detalhes a respeito dessas três situações, incapacidade, impedimento ou suspeição, no artigo 447 do CPC. Artigo 447 do CPC. Mas também é bom lembrar que mesmo essas pessoas incapazes, impedidas ou suspeitas, mesmo as pessoas incapazes, impedidas ou suspeitas, mesmo elas, eventualmente, se o juiz entender relevante, ele poderá ouvi-las. Mesmo pessoas que sejam incapazes, impedidas ou suspeitas, poderão sim ser ouvidas, se o juiz entender relevante, conveniente, mas aí elas não são ouvidas como testemunhas. Como que elas são ouvidas? São ouvidas como informantes. O que significa ouvir como informante? Significa que elas serão ouvidas com um pé atrás. Primeiro, elas não vão prestar compromisso. Então, aquele que é ouvido como informante, ele não presta compromisso. O juiz o ouve com cautela, ou seja, com o pé atrás, sabendo que eventualmente ela pode não estar dizendo toda a verdade. E em terceiro lugar, o juiz dá ao depoimento desse informante o peso que achar que merece, naturalmente menor do que teria o peso de uma testemunha. Então, ouvir como informante significa isso. Não presta compromisso, o juiz ouve com cautela e dá à prova o peso que achar que merece. Ainda sobre a testemunha, também é bom lembrar aqui que hoje cabe ao próprio advogado que arrolou a testemunha o ônus de intimá-la a comparecer à audiência de instrução e julgamento para ser ouvida. Na vigência do Código Antigo, quem cuidava disso, de intimar a testemunha, quem era? Era o próprio cartório. Cuidado, você que está se formando, porque hoje isso é atribuição do advogado que arrolou a testemunha. O cartório só cuida da intimação da testemunha em algumas situações de exceção que a gente encontra no artigo 455, parágrafo 4º. O artigo 455, parágrafo 4º, traz algumas situações de exceção em que a testemunha é arrolada pelo próprio cartório. O cartório cuida disso. Mas, em princípio, quem intima a testemunha para que ela compareça é o próprio advogado que a arrolou. Como? Como que ele faz essa intimação? A resposta aparece no artigo 455, parágrafo 1º do CPC. Artigo 455, parágrafo 1º do CPC. A intimação da testemunha é feita pelo advogado por carta, com aviso de recebimento, cabendo ao advogado comprovar essa intimação nos autos com pelo menos 3 dias de antecedência em relação à audiência. Então, o próprio advogado intima a testemunha e comprova nos autos que realizou essa intimação pelo menos 3 dias antes da data da audiência. Intimação essa que ele fará por correio com aviso de recebimento. Tá bom? Também se prevê, quando a testemunha tem domicílio em outra comarca, também se prevê a possibilidade dela ser ouvida por videoconferência. Aquela mesma explicação que eu dei agora há pouco para o depoimento pessoal, vale para a prova testemunhal. Para garantir mais peso a esse testemunho colhido à distância, o Código prevê a possibilidade de se utilizar do sistema de videoconferência para que possa haver alguma interação, inclusive durante a própria audiência de instrução e julgamento. Isso que eu estou dizendo você vai encontrar no artigo 453, parágrafo 1º.
Artigo 453, parágrafo 1º. Qual é a ordem de oitiva da testemunha? Em princípio por quê? Porque isso pode ser alterado. Inclusive, o nosso atual código dá ampla flexibilidade para se combinar regras procedimentais. Mas, em princípio, primeiro são ouvidas as testemunhas do autor, depois são ouvidas as testemunhas do réu. Quando são ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor, primeiro quem faz as perguntas é o advogado do autor, depois o advogado do réu. Quando forem ouvidas as testemunhas do réu, primeiro quem faz as perguntas é o advogado do réu e depois o advogado do autor. E o juiz? Hoje o nosso código diz expressamente que o juiz pode fazer as perguntas antes ou depois das partes. O juiz pode fazer as perguntas antes ou depois das partes. Isso significa que ele pode fazer antes das partes, pode fazer depois das partes, ou inclusive antes e depois das partes. Então o juiz faz a pergunta antes, depois, antes e depois. O juiz aí tem uma ampla também possibilidade de atuação. Tá bom? E, por último, eu quero fazer alguns comentários atuais a respeito da prova pericial. O que é a prova pericial? É aquela prova que se realiza quando o julgamento da causa envolve o conhecimento de matérias técnicas de maior complexidade que o juiz não conheça. É natural que a causa envolva matérias complexas que o juiz com conhecimento jurídico não domine. Por exemplo, numa ação de indenização por erro médico, numa cirurgia cardíaca, por exemplo. O que o juiz entende de cirurgia cardíaca? Provavelmente nada. E é natural que seja assim. O juiz não pode entender realmente de engenharia, medicina, etc, etc. Então, em situações como essa, pode ser extremamente importante a realização de prova pericial em que um especialista naquela matéria será nomeado pelo juiz ou escolhido pelas partes para fazer um estudo técnico, dando elementos ao juiz para o juiz formar a sua convicção. É isso que faz o perito. Ele faz uma análise técnica da situação e passa essas informações ao juiz, claro, submetido ao contraditório entre as partes, mas para que o juiz possa formar a sua convicção, já que ele sozinho, desconhecendo essa matéria técnica, ele não vai conseguir formar a sua convicção. Ele precisa da ajuda de um especialista. Essa prova pericial pode ser requerida por uma das partes ou até determinada de ofício pelo juiz. Nós já falamos sobre isso quando comentávamos da teoria geral da prova, na aula anterior. O juiz ele pode, de ofício, determinar a produção de provas, dentre elas a prova pericial. Agora, quem escolhe o perito? Quem nomeia o perito? Em princípio, quem escolhe e nomeia o perito é o próprio juiz. Mas o nosso atual CPC, preocupado em dar mais poderes às partes, como de fato ele fez, ele permite que as partes, desde que sejam plenamente capazes e desde que a causa admita a autocomposição, as próprias partes podem, de comum acordo, escolherem o perito judicial. Então vejam, se a causa admitir a autocomposição e se as partes forem plenamente capazes, elas poderão, de comum acordo, escolherem o perito judicial. Ah, mas e se as partes, de comum acordo, escolherem o perito judicial, mas o juiz preferir outro? O juiz fala, olha, muito obrigado pela iniciativa de vocês, eu gostei de ver essa boa vontade que vocês têm, interesse, mas eu estou acostumado a trabalhar com o meu perito, eu prefiro indicar um perito que eu já conheço. O juiz pode fazer isso? Não. Se as partes de comum acordo escolherem o perito judicial, esse será o perito que vai atuar na causa. Certo? Qual é a dinâmica da produção da prova pericial? O juiz nomeia um perito, então se o juiz defere a prova pericial, o juiz nomeia o perito e fixa um prazo para esse perito apresentar o laudo pericial, que será pelo menos 20 dias antes da data da audiência. Então o juiz nomeia o perito, fixa um prazo para ele apresentar o seu laudo, que será, no mínimo,
20 dias antes da data da audiência. 20 ou mais dias antes da data da audiência. Quando as partes são intimadas da nomeação do perito, elas terão o prazo de 15 dias para nomearem, se quiserem, os seus assistentes técnicos e para apresentarem os seus quesitos. Os quesitos são as perguntas que a parte faz ao perito e que ele vai respondendo ao longo do laudo. Então esses quesitos têm que ser preparados com muito cuidado, porque isso vai direcionar a elaboração do laudo. Então, muitas vezes, quando o advogado também não conhece bem aquela matéria técnica, o que é bem possível que aconteça, assim como o juiz não conhece, o advogado também não, pode ser necessário que o próprio advogado tenha um assistente especialista naquele tema que vai ajudá-lo a formular os quesitos, para explicar para ele, mostrar para ele o que deve ser perguntado, como deve ser perguntado. Numa matéria técnica de alta complexidade, o advogado pode ficar um pouco perdido quanto a isso. E aí o assistente técnico pode ajudar com isso. Quando o perito apresenta o seu laudo nos autos, as partes e os assistentes técnicos das partes terão um prazo de 15 dias para oferecerem a sua manifestação, os seus comentários. Então, apresentado o laudo pelo perito, as partes terão 15 dias para se manifestar sobre esse laudo e os eventuais assistentes técnicos das partes também terão 15 dias para apresentar a sua crítica ao laudo. Enquanto o perito judicial apresenta laudo pericial, os assistentes técnicos apresentam pareceres técnicos. Através dos pareceres técnicos, os peritos criticam o laudo pericial. E um último ponto para a gente acabar essa conversa aqui. Hoje o nosso código estabelece expressamente algo que já se entendia necessário, mas na vigência do código antigo não estava no texto da lei. Hoje está. Hoje o nosso código estabelece o seguinte: quando o perito judicial for realizar diligências necessárias para a elaboração do laudo, eventualmente num caso de erro médico, ele pode ter que ir até o hospital, ver a documentação médica. Num caso de uma discussão a respeito de uma falha numa obra de engenharia, pode ser que o perito tenha que ir até o local da obra, colher elementos, informações, enfim, qualquer que seja o caso. Se o perito for realizar diligências para obter informações a respeito da matéria necessária para apresentar, para elaborar o seu laudo, ele deverá intimar os assistentes das partes para que os assistentes os acompanhem nessa diligência. Então, quando o perito for realizar diligência, ele deve intimar os assistentes das partes para que esses assistentes, se quiserem, possam acompanhá-lo. O que eu estou dizendo aparece no artigo 466, parágrafo 2º do CPC. 466, parágrafo 2º do CPC. Olha lá. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Então, não só o perito deve comunicar os assistentes para que os assistentes possam acompanhá-los nessa diligência, como mais que isso, ele deve inclusive comprovar nos autos que fez essa comunicação. Tá bom? Com isso, nós abordamos aqui os aspectos mais gerais e mais relevantes dos 5 meios de prova: depoimento pessoal, confissão, prova documental, prova testemunhal e prova pericial. Eu quis fazer uma abordagem geral, mas logo mais nós vamos nos encontrar ao vivo e eu vou realçar alguns pontos aqui da nossa conversa. Eu vou também incluir mais alguns aspectos. Vou também ficar à disposição para eventuais dúvidas ou debates, tá bom? Então a gente se encontra em breve. Eu agradeço a sua atenção até aqui e até mais.